Muito bem, hoje vamos falar de um tema que eu acho que é de extrema importância, que é sobre a ansiedade. Ansiedade que tantas pessoas nós hoje em dia vemos a sofrer sobre a ansiedade e a ansiedade que leva à depressão e diz-se já que é o mal do século. E então vamos aqui abordar a ansiedade sob algumas perspectivas que te serão úteis e que te ajudarão a ver a ansiedade sobre outras perspectivas para que saias desse estado que é multifatorial e tem muitas variáveis para que tivesse chegado a esse estado. Então, o meu intuito aqui hoje é ajudar-te a tratar a ansiedade ou ajudar-te ou até despertar-te para que tenhas a coragem, para que tenhas a coragem de pedir ajuda, ok? Porque a ansiedade, até há uns tempos atrás, era considerada como uma coisa que, ai, tem ansiedade, pronto, coitadinho, coitadinha. E não, a ansiedade tem causas profundas e também se trata, e se estás aqui hoje, é porque tens efetivamente interesse em tratar este problema da ansiedade. A ansiedade está conectada à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida, à suplementação que nós fazemos. Está ligada até ao nosso sono, está ligada aos nossos comportamentos e também, como não poderia deixar de ser aqui no meu canal, está também ligada com a espiritualidade. Então, os fatores, como nós dissemos, são muitos, são multifatoriais, são muitas as variáveis que levam uma pessoa a entrar num estado ansioso, num quadro ansioso e até num estado depressivo. Pelo método criado por mim, que é o método MAI, Medicina Alternativa Integrativa, nós não vamos olhar apenas para a ansiedade como o sintoma, tá? Nós vamos tratar sim os sintomas de ansiedade porque eles são angustiantes, mas vamos sempre, ao longo do tempo, trabalhar a causa, tá? E com estas quatro ou cinco perspectivas que te vou dar, a causa é tratada de uma forma muito mais célere do que se continuares assim como estás, ok? Portanto, é um conjunto de alterações que não vais alterar a partir da manhã, mas sim a partir já de hoje, porque estás de facto interessado em alterar o teu quadro de ansiedade. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a ansiedade e a relação com aquilo que nós comemos. Muitas pessoas, não quer dizer que seja o teu caso, quando estão ansiosas comem compulsivamente, ou ao contrário, quando estão ansiosas não comem nada. Só que nenhum ansioso, nenhum depressivo pode ter o intestino preso. Portanto, o intestino é o segredo, é a base desta perspectiva. O intestino funciona quase como o WhatsApp do nosso cérebro, ok? É quase como o WhatsApp do nosso cérebro. Ele vai recebendo estímulos, já vamos ver quais, e depois vai enviando essa informação ao cérebro que te mantém refém desse teu quadro ansioso ou que te liberta dessa ansiedade. E ninguém pode ter um intestino saudável se o intestino estiver inflamado. Toda a gente que me conhece aqui conhece o meu shot da felicidade, não é? Em que é meio copo d'água, meio limão, gengibre raspado e curcuma raspada. Eu digo gengibre e curcuma, tentem ir o mais orgânico e mais biológico possível, porque só assim é que nos vai de facto ajudar a começar a desinflamar o intestino. E depois há uma série de coisas que nós comemos que vão inflamando cada vez mais o nosso intestino e ele realmente, coitado, não pode dar resposta ao teu quadro de ansiedade.
Então vamos já começar, porque para além da suplementação que vamos ver mais à frente, dos probióticos, dos prebióticos e até dos psicobióticos, ok? O que são os probióticos? Todo o teu intestino, não é? No teu intestino vivem uma série de organismos, bactériasinhas e etc. E toda essa flora tem que se manter saudável e equilibrada para que o teu intestino também esteja equilibrado e saudável. Portanto, introduzir os prebióticos é extremamente importante, mas vamos falar um bocadinho deles mais à frente. O que eu te queria agora falar era muito mais sobre. Porque nós preocupamos-nos sempre muito. Então o que é que está mais na minha alimentação? Vamos ver também o que é que está a menos, não é? Porque o que está a mais é o que mais comumente se torna útil e digamos até normal nós comermos. Falo, por exemplo, do açúcar, né, que é um veneno, falo do adoçante, igualmente, falo de um monte de cafezinhos por dia e juro-te que o descafeinado resolve a situação, e de alguns produtos lácteos. Portanto, qualquer disfunção emocional, tipo o transtorno obsessivo-compulsivo, a ansiedade, tem de ser tratado no intestino. E depois, qual é a estratégia para introduzir os alimentos que devem estar na nossa alimentação e quais são as estratégias que devemos fazer para retirar? Por exemplo, ok, tu não queres comprar prebióticos, nem queres estar a ingerir prebióticos, mas então vais ingerir fibras, legumes, verduras, que têm um grande potencial prebiótico, que ajudam nos teus movimentos peristálticos para que a evacuação se dê de uma forma diária, harmoniosa, não é? Porque qualquer ansioso tem o intestino preso e não pode, tá? E não pode, tem que ter o intestino a funcionar. Assim como o magnésio, incluir sementes de chia, sementes de abóbora, as sementes do mamão, né, são maravilhosas para isso, as sementes de girassol, e tentem, mais uma vez, tudo o que eu falar neste vídeo sobre a alimentação, tentem introduzir coisas orgânicas, biológicas, tá? Não comprem só as coisinhas do supermercado, fica mais caro, mas a conta que mais tarde vocês vão pagar na farmácia é muito maior, tá? Portanto, cuidem bem daquilo que entra no vosso corpo. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Os produtos lácteos têm na sua composição uma molécula, nem sei bem se é uma molécula, que se chama casiomorfina. Vejam bem, casiomorfina. Morfina é de alívio de dor, de alívio de ansiedade. Quem é que nunca aqui, por estar assim com insónias, não é? Porque a ansiedade depois mexe também no teu ritmo circadiano do sono, tá? Quem é que aqui não consegue dormir, vai tomar o seu leitinho, e dá aquele prazer, ou um iogurtinho, não é? Ou o seu pãozinho, não é? Que tem o glúten, que dá aquele pico de satisfação, e é aí, atenção gente, e é aí que nós nos viciamos nesses produtos, ok? Fui aqui tirando algumas notas porque o que eu vos quero transmitir sobre a ansiedade é tanto, mas tanto, até porque eu já vivi uma depressão, até porque eu já vivi quadros ansiosos complicados e, portanto, eu sei como sair de lá. E tudo o que eu vos estou aqui a transmitir é algo que eu vivi em primeira mão, tá? Para além de muito estudo e de conjugar os estudos todos, que isso foi o que me ajudou realmente a sair do meu quadro de ansiedade. Porque depois, quando tu começas a melhorar a tua alimentação e a introduzir não só os prebióticos ou alimentos com mais fibra ou alimentos que de facto vão saciar o teu WhatsApp,
E ele envia, não é? Envia. Melhorar o teu WhatsApp, melhorar o teu intestino, o nosso WhatsApp, que é o intestino, manda uma informação para o cérebro a dizer assim: ok, isto está a correr bem, porque tu até nem ias à procura de dormir melhor e vais começar a dormir melhor, porque tu até nem ias à procura de emagrecer e vais emagrecer. Portanto, já há todo um primeiro passo que, quando é dado, se nota as diferenças. E, gente, eu não quero que vocês acreditem em nada do que eu estou aqui a dizer. Experimentem. Experimentem e veem os resultados. Pronto, agora que quero falar um bocadinho aqui sobre outro tópico, que é a ansiedade e a fisioterapia, e se calhar aqui é que vos vai cair algumas fichas. E desculpem, porque eu quero tanto falar que às vezes o meu cérebro pensa bem mais rápido que aquilo que eu consigo falar, e perdoem-me se eu às vezes me atrapalhar aqui nas palavras ou até na passagem de alguma ideia. E o que tiverem perguntas, depois deixem nos comentários, contactem-me, porque eu estou cá para isso, estou cá para ajudar. Perdão. É assim, ansiedade e fisioterapia. Porque quando algo te dói no teu corpo, a dor diz-te muito mais do que o sítio em que te está a doer. Ou diz-te muito mais sobre o que é que dói e porquê é que dói. Não é? E a dor vem-te das vísceras. E eu já vou explicar porque é que vem das vísceras, tá? E quando nós tratamos um desequilíbrio de ansiedade, estamos também a tratar o desequilíbrio que existe no sistema nervoso central, no sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático. E eu vou tentar dar o meu melhor para que consiga de facto fazer aqui a conexão toda entre a parte musculoesquelética, entre a alimentação, a parte musculoesquelética, os nossos órgãos, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, o simpático e o parasimpático. E a dor, né? Então, qual é a relação entre isto tudo? O que faz com que o nosso sistema simpático reaja, ok? É aqui na nossa parte torácica. Se, por exemplo, se nós pegarmos nas 4 vértebras primárias torácicas, elas fazem o controlo dos pulmões e do coração. Tá? E eu já vou explicar mais à frente. Descendo um bocadinho mais abaixo, se nós pegamos na T5 e na T9, nós já vamos estar a trabalhar o fígado, o estômago, o baço e o pâncreas, tá? Então a disfunção nestes órgãos vai causar uma dor na coluna. E a coluna pode estar ótima, mas dói. Porquê? Já vou explicar porquê. Deixem-me só aqui elencar. Com as outras, quando a gente desce um bocadinho mais abaixo e vai para a T10, a T11, a T12, a L1, a L2, não é? L que vem de lombar, tem interligação com o nosso intestino grosso e com o nosso intestino delgado, com os rins, com a bexiga e com os ovários. Ok? E no caso dos homens, com os testículos. Ok? Então, qual é, e esta é a pergunta, uma pergunta importante, e gente, se vos está a fazer sentido, deem o gosto, deixem o tal vosso like, subscrevam o canal, partilhem isto, porque hoje em dia há muita gente com quadros de ansiedade graves, ok? E evoluem inevitavelmente para uma depressão ou para um burnout. Tá? Que são coisas que depois podemos falar mais à frente noutra live. Então, qual é o sistema vital do nosso corpo ao nível de saúde física? Qual é o sistema vital do nosso corpo ao nível da saúde física? São os órgãos
que funcionam desde o nosso nascimento até à nossa morte. E por isso há uma tendência do nosso corpo, inclusive a pele, o músculo, o sistema musculoesquelético, proteger esses órgãos que são vitais. Porque se um rim entra em deficiência, se um intestino entra em deficiência, se um fígado entra em deficiência, é responsabilidade do resto do corpo, do nosso corpo e principalmente da parte musculoesquelética, proteger os órgãos que estão debilitados. Se o simpático, ele atua no torácico, ele está sempre em looping, ou seja, está em fuga, vai e vem, vai e vem, vai e vem, que é também o sistema simpático que regula o nosso sistema autónomo. Depois, por exemplo, pessoas que têm problemas de bruxismo, de ranger os dentes, que têm dores na nuca, né? Está tudo ligado ao nosso sacro e o nosso sacro também está ligado ao nervo vago. E o nervo vago também está ligado ao intestino e que está ligado ao nosso ombro direito. Portanto, vamos já ver como é que isto funciona tudo. Então, o corpo pensa assim, ora bem, este sistema, não é, com o corpo, diz assim, dói-me aqui o ombro. Se me dói o ombro, eu vou proteger o quê? Principalmente se for o ombro direito, tá? Eu vou proteger que órgão? O fígado. Então manifesta-se a dor no ombro direito. Portanto, quando vais ter com um terapeuta e com um terapeuta experiente e vais com dores no corpo, ele automaticamente vai pesquisar quais são os órgãos que estão em debilidade. Se alguém me entrar aqui a dizer que lhe dói o ombro direito, eu vou automaticamente ver como é que está o fígado dessa pessoa. Inclusive a solicitar análises médicas, ok? É por isso é que isto é um sistema integrativo, para além de alternativo, integra todos os métodos, vou pedir análises ao fígado, ok? E com isto esqueci-me, acho que perdi um bocadinho a lógica do meu raciocínio. Claro, e o fígado, não é? Daqueles órgãos que se conecta com o nervo vago. Portanto, ter o sistema simpático e autónomo bem equilibrados, se tivermos o fígado em equilíbrio, o ombro direito não vai doer. Por isso é que eu digo que a dor diz muito mais do sítio que ela te dói. Tá? Muitas vezes dói-nos a coluna, dói-nos a lombar e o problema não está na coluna, pode estar na bexiga, pode estar nos ovários, pode estar no útero, pode estar nos testículos, ok? E isto aqui é preciso entender. Por exemplo, eu já tive pacientes, não é, que vêm com quadros de fibromialgia, dói-lhes tudo, claro que lhes dói tudo, porque todos os órgãos não estão bem nutridos, não estão a funcionar. O sistema digestivo gástrico não funciona em condições, o urinário não funciona em condições, o vascular não funciona em condições. Claro que o corpo tem que doer, os músculos doem, os ossos doem, porque a função deles é proteger os órgãos vitais. Portanto, um paciente em quadro de fibromialgia tem obrigatoriamente que vir à terapia e fazer esta osmose entre os órgãos internos e o que os protege, não é? Assim como o sistema nervoso simpático e parasimpático têm de estar bem conectados e bem equilibrados. E acredito que agora desculpem, é que se eu estiver a falar muito rápido, porque eu tenho mesmo muita coisa para transmitir sobre isto. E acredito que agora estejam a cair uma série de fichas, não é? Não tendo um intestino saudável, o intestino não vai estar saudável, o cérebro não vai estar saudável, o fígado não vai estar saudável, o pâncreas não vai estar saudável, as toxinas que são eliminadas pelos rins, portanto os rins não vão estar saudáveis, a bexiga vai entrar em infecções constantes. Por isso é muito importante perceber de onde vem a ansiedade. Não é só uma frescura que nos dá, ai, porque estou ansioso. Não é. Ansiedade é um quadro grave e tem de ser tratado na sua causa e na sua consequência, tá? Na sua sintomatologia e na sua causa, assim é que é. Por isso é que eu digo, isto é um método? É.
é medicina? É alternativo? É integrativo? É. Por isso eu criei este conceito MAI, um método de medicina alternativa integrada, porque cada vez mais nós temos que olhar para nosso corpo, para este corpicho, que, não é, que é comandado pela nossa consciência, não é? As nossas células estão à espera do comando, assim, oi, olha lá, manda lá alimentos bons, por favor, olha este fígado, por favor, meu Deus, manda alimentos bons para que nós consigamos entrar em equilíbrio. E tudo isto é um sistema, tudo isto é um método que eu criei e que acredito e que junta várias vertentes de vários estudos que eu fui fazendo, que eu gosto, aos quais eu me dedico profundamente. Mas pronto, vamos dar continuidade. Por exemplo, tudo o que é um problema aqui do quadril, ok, e quem nunca, nós mulheres, que não é normal, mas torna-se normalizado, nós mulheres na TPM sentirmos dores de cabeça, dores nas pernas, sentimos dor na lombar, ok? Porquê? Porque a L1 e a L2 está conectada com o quê? Com os ovários. Por isso é importante entender estas conexões, não é? Se os ovários estão em hiperprodução para que a menstruação deixa, que é esse período, o período da tensão pré-menstrual, não é? Dói a lombar, dói as costas, dói os tornozelos, né? Ficamos mais inchadas e depois isso são outras questões que podemos tratar para a frente, que não tem propriamente a ver com a questão da ansiedade, mas é só para que percebam como é que funcionam estas interligações. E assim, se nós percebemos como é que funcionam estas interligações, encurtamos o tempo de cura, de ação, não é? Para que a pessoa saia rapidamente de um quadro de ansiedade. Então, gente, ansiedade não é só porque a pessoa quer chamar a atenção, como eu muitas vezes ouvi, porque é frio, porque é frescura, é bem mais complexo e eu tenho a certeza que neste momento estás a perceber a complexidade disto. Ok, vamos juntar aqui então a tal medicina alternativa que se integra perfeitamente na detecção do problema, que pode ser através da medicina tradicional ou da medicina alternativa. Ok, vamos juntar aquilo que sempre esteve disponível e abundante a nós, seres humanos, para nos curarmos, desde a mais antiga história, tá? E eu não vou entrar em história, como devem perceber, que é cá quem é natureza, ok? Vamos entrar na questão dos fitoterápicos, dos óleos essenciais e vou falar da minha experiência, do quanto eles me ajudaram a sair de quadros de ansiedade grande, de uma depressão profunda, que só para vocês terem uma ideia, tive meio ano sem falar e sem andar. E portanto, eu sei bem do que estou a falar, ok? Por exemplo, de uma forma muito simples e abordando o assunto só mesmo pela rama, há 7 óleos essenciais que eu recomendo para quadros de ansiedade. O primeiro, e como não podia ser, é o rei de todos os óleos fáceis de arranjar, que é a lavanda. A lavanda angustifólia, não é? Que te vai trazer aquela sensação relaxante. Eu uso lavanda e tudo. Eu uso lavanda nas almofadas, eu uso lavanda quando dou a ferro, eu uso lavanda para cheirar. Às vezes, há dias em que eu não vivo num quadro de ansiedade neste momento, graças a Deus, e graças a todo o meu esforço, mas às vezes estou mais ansiosa. E o que é que eu faço? Cheiro a lavanda. Outro óleo maravilhoso que é o vetiver, até pelas suas ações antissépticas,
Depois a bergamota vai-te dar alegria, vai-te dar boa disposição, não é? E é na vibração da alegria que acontecem os milagres, portanto, bergamota com força. Depois tens a laranja, tanto a doce como a amarga, ok? E aqui pode-te mexer com um apetite. Depois tens o ylang ylang, que te vai expandir o coração, neste caso, tá? Num sentido de amor próprio, vais sentir amor por ti, tanto, 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 ao ponto de te querer tratar. Tá? Depois tens a camomila romana, que te vai relaxar os músculos, né? Atua mais a um nível muscular. E atua como? Calma, que eu já explico, já estou eu a querer andar para a frente. Depois tens o olíbano, ou o incêncio, o óleo essencial de incenso, que é maravilhoso. E depois temos a rosa, não é? Que nos dá aquele conforto de frescura, de natureza. E a rosa pode ser consumida tanto por homens como para mulheres, como é lógico, mas eu indico sempre muito mais a rosa para mulheres e o jasmim para os homens. E como é que isto se vai fazer agora aqui num primeiro momento, até se quiseres fazer em casa? Vais apenas usar o método olfativo, tá? Tu vais, pegas e cheiras a lavanda angustifólia 1 milhão de vezes ao dia, cheiras o vetiver 1 milhão de vezes ao dia, cheiras a bergamota 2 milhões de vezes ao dia, cheiras as laranjas, a amarga e a doce, cheiras o ylang-ylang, a camomila e a rosa e etc. Depois, em consultório, mediante o quadro de ansiedade que a pessoa se me apresente, e eu faço a manipulação dos óleos para que ela possa usá-lo topicamente. E usá-lo topicamente também vai entrar diretamente na corrente sanguínea. Ao entrar diretamente na corrente sanguínea, vai estimular os teus órgãos àqueles conceitos primordiais que estes óleos essenciais trazem. E quando tu em casa estás a cheirar os óleos, já estás a ativar os neurotransmissores e os receptores do teu cérebro, de dizer assim, eles pensam assim, ai tão bom, calma, isto está-me a ajudar, calma, não é? Se cheirares uma lavanda e uma bergamota, tu vais naquele momento, naqueles microsegundos, e por isso é que eu digo 1 milhão e 2 milhões de vezes ao dia, vai-te aliviar os sintomas de ansiedade. E por momentos vais-te sentir relaxado e feliz. Feliz, não é? Pronto. E depois podemos até introduzir os fitoterápicos. E como é que se introduz os fitoterápicos? Através de folhas secas das plantas. Eu não te vou pedir para fazer uma decocção neste momento, porque se estás em ansiedade, não tens pachorra. Então, podes, escrever só neste primeiro momento, ok? Para te ajudar já de imediato. Vais comprar os chás já feitos, não é? Porque os saquinhos de chás são os restos dos chás verdadeiros. O ideal é teres a planta contigo, fazeres o processo de secagem, de cocção e depois vais a fazer os teus chás. Através de ferver a água ou não ferver e fazer as tisanas e etc. Ai, gente, temos tanto para conversar, tenho tanto para partilhar convosco. Temos o chá de erva doce que te vai acalmar logo o estômago. Logo. E acalmar-te o estômago vai-te acalmar a dor torácica, aqui que falamos há bocadinho. Temos o funcho, que o funcho também te vai ajudar a digerir os alimentos de uma forma mais tranquila para que tu consigas levar os bons alimentos para o intestino e o intestino facilmente consiga segregar ou separar entre aquilo que é bom e é para expelir e aquilo que tudo ao contrário. Aquilo que é bom e é para ficar e entrar no nosso sistema e aquilo que não é bom e que é para expelir. E o funcho ajuda muito isso. Tomar um bocadinho de chá de funcho morno depois das refeições ajuda imenso. Há quem me venha falar de chá verde. Gente, o chá verde, atenção, não é para beber chá verde às litradas, até porque aquilo tem radicais livres e depois vocês ficam velhos no instante, não é? Que para quem quiser beber chá verde,
É morno também uma xícara depois das refeições. Não se ponham a fazer chá verde às litradas, mas o chá verde também não tem nada a ver com a ansiedade. Lembrei-me agora só porque lembrei. Depois temos também um chá de maracujá. O chá de maracujá é maravilhoso, até porque é o fruit de la passion. Então vai-te dar um conforto no coração, vai-te fazer quase a mesma coisa que o óleo essencial de ylang ylang, não é? Mas estás a ingerir. Agora imagina fazer isto tudo junto. Vai, experimenta, não acredites em nada que eu digo, experimenta só e vais ver como vais melhorar. Chá de maracujá, chá de camomila, subejamente conhecido, dá-se chá de camomila às crianças, dá-se chá de camomila aos doentes, dá-se chá de camomila a toda a gente, porquê? Porque acalma. A camomila tem um efeito de acalmar, de apaziguar o quê? As emoções. E se nós apaziguarmos as emoções, não ficamos tão ativos cerebralmente e não entramos em quadros de ansiedade à noite. Portanto, toma a camomila manhã, à tarde e à noite e ao meio da manhã e ao meio da tarde. Tá? Depois vou-vos dar uma receitinha que uma vez um senhor muito velhotinho com quem eu aprendi muito e que me ensinou muito sobre fitoterapia e me ajudou muito naquela altura da minha depressão. Eu não gosto de dizer da minha depressão porque ela não foi minha, não é? Ela só simplesmente instalou-se sem pagar no meu corpo e ele deu-me uma receita que funcionou maravilhosamente, que era fazer chá de folhas de oliveira. Então eu aí nem queria saber se as folhas eram secas ou se as folhas não eram secas. Eu bebia litros, isto é verdade, de chá de oliveira. Tá? Até punha a fazer de um dia para o outro e refrescava no frigorífico e bebia durante o dia seguinte. Coincidência ou não, que não há coincidência, e não acredito que seja coincidência, acredito que seja a sabedoria do senhor, chamava-se Fernando, que me ensinou, ajudou-me imenso, 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 imenso. E agora vamos falar aqui da suplementação. Ok, a alimentação é fundamental. A terapia é fundamental. Perceber as conexões, como é que isto funciona, é fundamental. A suplementação, que é mais acessível a todos, e vamos falar assim só ao de leve, gente, porque eu hoje sinto que não tenho tempo para aprofundar tudo e sinceramente preferia que primeiro vocês assimilassem toda esta informação e depois me fossem fazendo questões e depois viessem cá em terapia para tratarmos as coisas devidamente, porque cada caso é um caso e cada corpo é um corpo e eu estou a falar só de uma forma muito, muito generalizada. Por exemplo, se há uma suplementação que não pode faltar para um quadro de ansiedade e que esse quadro de ansiedade vai ter dores no corpo, o sistema musculoesquelético, é o magnésio. O magnésio é simples, é eficaz, é fácil de encontrar e é muito bom para o sistema nervoso central que vai controlar o tal simpático e o parasimpático. Ou então comam bananas, como eu que adoro comer bananas. Depois outro é o ômega 3.